tenho alguns anúncios para começar hoje. No dia 14 de abril, o presidente Trump receberá o presidente Bukele de El Salvador para uma visita oficial de trabalho aqui na Casa Branca. Eles discutirão a parceria de El Salvador no uso de sua prisão de segurança máxima para membros das gangues Trem de Aragua e MS-13 e como a cooperação de El Salvador com os Estados Unidos se tornou um modelo para outros trabalharem com esta administração. No dia 17 de abril, o presidente Trump também receberá a primeira-ministra Giorgia Meloni da Itália para uma visita oficial de trabalho na Casa Branca. Os pensamentos do presidente também permanecem com as famílias e comunidades que estão enfrentando perdas devastadoras devido às tempestades severas e inundações que afetaram vários estados no centro dos X-Mera. O presidente Trump aprovou declarações de emergência para Arkansas, Kentucky e Tennessee, permitindo que a FEMA forneça assistência federal, como equipamentos e recursos para apoiar os oficiais de resposta a emergências estaduais e locais que estão liderando essa resposta no local. Na noite passada, a Suprema Corte concedeu uma grande vitória legal à administração Trump e nos permitiu continuar removendo invasores terroristas estrangeiros, sob a Lei de Inimigos Estrangeiros. Isso foi uma derrota para um juiz de tribunal distrital de baixo nível e de esquerda que tentou incansavelmente impedir o presidente Trump de usar seus poderes constitucionais fundamentais, como chefe do ramo executivo e como comandante em chefe. A mais alta corte do país deixou claro que o presidente dos Estados Unidos tem o poder de proteger nossa pátria e remover à força terroristas estrangeiros, que representam uma grave ameaça para famílias e comunidades. Obrigado à Suprema Corte por defender o Estado de Direito e proteger a Constituição. Nossa mensagem para o monstro Trem de Aragua e os terroristas da MS-13, que ainda estão escondidos ilegalmente em nosso país, é clara. Deportem-se agora, ou vocês serão presos e enviados de volta ao seu país de origem. Em outro assunto, o anúncio histórico do Dia da Libertação na semana passada pelo presidente Trump deixou muito claro que a era da rendição econômica americana acabou. O presidente Trump não vai mais permitir que trabalhadores e empresas americanas sejam explorados por práticas comerciais tolas, que enviaram milhões de empregos bem remunerados para fora e esvaziaram comunidades em todo o país. É América em primeiro lugar, o tempo todo. E apesar do alarmismo da mídia, o mundo está claramente respondendo à abordagem do presidente Trump. Apenas ontem, o presidente Trump realizou uma reunião bilateral com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aqui na Casa Branca. O primeiro-ministro se comprometeu a eliminar imediatamente o déficit comercial dos Estados Unidos com Israel e remover suas barreiras comerciais. A abordagem proativa de Israel deve servir como modelo para o resto do mundo. Também ontem, o presidente conversou com o primeiro-ministro do Japão, que também quer negociar. O presidente também falou com o presidente interino da Coreia do Sul esta manhã. Ele encarregou o secretário Besson e o representante de comércio dos DCRs Ara, Jameson Greer, de liderar essas negociações. No total, desde o anúncio do Dia da Libertação, quase 70 países já entraram em contato com o presidente para iniciar uma negociação. Os países estão se esforçando para reformar suas práticas comerciais injustas e abrir seus mercados para o nosso país. Por quê? Porque esses países respeitam muito o presidente Trump e o imenso poder do mercado americano. Esses países percebem que ficaram extremamente ricos nas últimas décadas ao impor tarifas substanciais sobre produtos fabricados nos USA e barreiras não monetárias ridículas para bloquear a indústria americana. A farsa acabou. Presidentes americanos anteriores ficaram de braços cruzados e deixaram isso acontecer, mas o presidente Trump defendeu nosso país e está dizendo que não mais. A mensagem do presidente tem sido simples e consistente desde o início. Para países ao redor do mundo, tragam-nos suas melhores ofertas, e ele irá ouvir. Acordos só serão feitos se beneficiarem os trabalhadores americanos e abordarem os déficits comerciais debilitantes de nossa nação. Os Estados Unidos não precisam de outros países tanto quanto outros países precisam de nós, e o presidente Trump sabe disso. Ele vai usar a influência de nossos mercados e de nosso país em benefício das pessoas que ele jurou representar. Por outro lado, países como a China, que escolheram retaliar e tentar intensificar seu maltratamento aos trabalhadores americanos, estão cometendo um erro. O presidente Trump tem uma espinha de aço, que não se quebrará, e a América não se quebrará sob sua liderança. Ele é guiado por uma firme convicção de que a América deve ser capaz de produzir bens essenciais para nosso próprio povo e exportá-los para o resto do mundo.
Uma América forte não pode depender exclusivamente de países estrangeiros para nosso alimento, de medicamentos e minerais críticos. E a América deve sempre manter uma cadeia de suprimentos de defesa robusta. Repriorizar e fortalecer nossa indústria de manufatura são questões essenciais de segurança nacional e econômica, da maior importância para o presidente Trump. Ao focar em impulsionar a produção americana, o presidente já está cumprindo sua promessa de inaugurar uma era dourada econômica para nosso país. Basta olhar para o relatório de empregos de sexta-feira, que superou as expectativas pelo segundo mês consecutivo. A economia americana adicionou 228 mil empregos, quase 100 mil empregos a mais do que os economistas previram, e foi o quarto mês mais alto para o crescimento da folha de pagamento privada nos últimos 2 anos. Houve também um aumento acentuado no emprego em transporte, construção e armazenagem. E em apenas 11 semanas, o presidente Trump garantiu mais de 1,5 trilhões de dólares em investimentos do setor privado. Isso é meio trilhão de dólares a mais do que Joe Biden garantiu em todo o seu mandato. Este investimento recorde do setor privado criará aproximadamente 350 mil empregos americanos e continua crescendo. Se você somar todas as promessas de investimento de governos estrangeiros, o presidente Trump já garantiu incríveis 5 trilhões em investimentos totais. Nos próximos meses, a agenda econômica pró-crescimento do presidente Trump será totalmente realizada. O maior esforço de desregulamentação da história americana está em andamento. Burocracia desnecessária, onerosa e cara está sendo eliminada por todo este governo federal todos os dias, reduzindo custos e impulsionando massivamente as pequenas empresas. Até agora, o esforço de desregulamentação do presidente Trump já economizou mais de 180 bilhões de dólares para os americanos, o que equivale a 2.100 dólares por família de 4 pessoas. A agenda energética do presidente Perfure, baby, Perfure, que ele discutirá mais tarde esta noite na Sala Leste, está aproveitando a abundância de recursos naturais sob nossos pés para gerar eletricidade mais acessível, gás barato e novos empregos de qualidade. Tudo isso se combinará para acabar com a crise do custo de vida imposta por Biden que tem assolado absolutamente as famílias americanas. Sob o comando do presidente Trump, a indústria de energia americana liderará o mundo no próximo século, oferecendo preços mais baixos e fortalecendo significativamente a posição econômica do nosso país. Sob a direção do presidente, os republicanos no Congresso estão trabalhando rapidamente para aprovar um grande e belo projeto de lei, que também incluirá o maior corte de impostos da história americana. Como o presidente Trump disse, a Câmara deve aprovar esta resolução orçamentária rapidamente. Aqui em nosso novo assento de mídia hoje temos Jasmine Wright, a repórter da Casa Branca para o Notice. Notice é um site de notícias sem fins lucrativos e apartidário, que foi lançado no início de 2024. Desde então, eles conquistaram milhões de leitores em todo o país. O objetivo da redação é tanto informar os leitores quanto treinar a próxima geração de jornalistas de política e políticas públicas. Eles também fazem parcerias com redações estaduais para dar às comunidades locais mais conhecimento sobre o que seus representantes estão fazendo em Washington, D.C. Com isso, por favor, comece, Jasmine. Muito obrigado, Caroline. Tenho perguntas e a primeira é: você pode explicar a evolução da Casa Branca de isto não é uma negociação sobre tarifas para os países devem nos apresentar propostas e iniciar negociações sobre tarifas? Claro. Como o presidente disse ontem, Jasmine, ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, e é uma posição inegociável que os Estados Unidos enfrentaram uma crise de segurança nacional e econômica devido às práticas comerciais injustas de países ao redor do mundo. Quanto ao presidente, eu mantive essa posição. Toda a administração sempre disse que o presidente Trump está disposto a atender o telefone e conversar. E o presidente se reuniu com sua equipe de comércio esta manhã. E ele os instruiu a fazer acordos comerciais sob medida, com cada país que entrar em contato com esta administração, para fechar um acordo e ouvir. E cada um desses acordos comerciais deve ser personalizado e único com base nos mercados daquele país, com base nas exportações daquele país, nas importações aqui nos Estados Unidos da América. O que faz mais sentido para o trabalhador americano e para a nossa indústria? O presidente está focado em colocar a América em primeiro lugar. Então, a evolução não foi considerada ou determinada pelo tipo de tumulto no mercado de ações. Isso não fazia parte da consideração para começar a fazer essas negociações e acordos? Novamente, eu rejeitaria que houve uma evolução. No primeiro dia, dissemos que o presidente sempre atenderá o telefone para outras nações e outras empresas que ligarem para esta administração. O presidente sempre tem um ouvido atento.
E é um fato inegociável que a América enfrentou uma crise de segurança nacional e econômica por muitas décadas. E o presidente Trump é apenas o primeiro a abordar isso. Como as negociações vão mudar? Quanto de receita a Casa Branca planeja arrecadar com as tarifas? Bem, isso ainda está por ser visto, mas como o presidente disse, as tarifas recíprocas que continuarão a vigorar à medida que esses acordos são negociados e em andamento gerarão trilhões de dólares em receita para os Estados Unidos. E isso é duplo. O presidente quer trazer empregos de volta para os Estados Unidos da América. Ele quer impulsionar nossa indústria de manufatura. Ele também quer enfrentar esses déficits esmagadores com quase todos os países ao redor do mundo. João. Obrigada, Caroline. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou que algumas dessas negociações podem levar até meses, que poderíamos estar fazendo isso durante abril, maio e até junho. E então você teve Kevin Hassett dizendo que vai ser necessário muito para o presidente colocar sua assinatura nas linhas. Ele quer garantir que haja um bom acordo para a América. O presidente está operando com algum tipo de cronograma ou prazo em que ele quer que isso seja concluído? Bem, nós sempre nos movemos na velocidade de Trump aqui na Casa Branca, que é incrivelmente rápida. Eu sei que todos vocês sabem disso ao cobrir esta Casa Branca dia após dia. O presidente gosta de fazer as coisas acontecerem, mas ele está muito focado em garantir que esses acordos sejam bons para o trabalhador americano. Eles são bons para a manufatura americana. E, novamente, que eles enfrentem esses déficits esmagadores com esses países. Todas as opções estão na mesa para cada país, mas, novamente, esses serão acordos sob medida. Eles não serão acordos prontos, como o presidente chamou. E ele direcionou toda a sua equipe de comércio para fazer parte desse esforço. Isso inclui o secretário Bessent. E nosso diretor econômico nacional, Kevin Hassett, também inclui o secretário Lutnick, Peter Navarro, toda essa equipe de comércio, Jameson Greer, que estava no Congresso hoje. Todos que estavam envolvidos nesta incrível agenda de comércio justo e recíproco continuarão a estar envolvidos na negociação desses acordos. Ontem, o Goldman Sachs divulgou uma nota de pesquisa. Ela colocou as chances de uma recessão em 45% nos próximos 12 meses, subindo de 35%. Mas Peter Navarro garantiu ontem à noite que não haverá recessão. O presidente concorda com ele nisso? Eu sei que o presidente no passado tem sido cauteloso em fazer declarações definitivas sobre isso. Posso falar pelo presidente e posso falar pelo otimismo que ele vê em nossa economia todos os dias. Novamente, quando você fala sobre os enormes esforços de desregulamentação que estão acontecendo em todos os setores, quando você fala sobre como os preços do petróleo estão caindo, os preços da gasolina estão caindo, os preços dos ovos estão caindo, estamos reduzindo custos para os americanos, trabalhador para o consumidor americano. Também vemos trilhões de dólares de investimentos entrando neste país todos os dias e estamos trabalhando arduamente agora no lado das tarifas da agenda econômica do presidente. Mas não se esqueça, o próximo passo disso são os cortes de impostos e estamos contando com o Capitólio para realizá-los. Os maiores cortes de impostos da história. Que sem esses cortes de impostos, a probabilidade de uma recessão é maior? Isso não foi o que eu disse. Estou apenas dizendo, esteja atento à abordagem econômica de todo o governo que esta administração está adotando todos os dias. Claro, vá em frente. Obrigado, Caroline. Você acabou de dizer que uma das razões para essas tarifas entrarem em vigor, alguns países têm prejudicado os Estados Unidos, mas algumas das tarifas visam países como Madagascar, Bangladesh, com níveis de pobreza muito altos. Então, você pode explicar como o presidente quer corrigir o déficit com esses países? Há um plano, por exemplo, para garantir a indústria têxtil, pela qual esses países são conhecidos. E, sabe, pode ser específico sobre aqueles de baixa renda? Claro. Bem, em primeiro lugar, as taxas tarifárias recíprocas que foram implementadas por país foram focadas. A tarifa monetária que esses países impuseram aos Estados Unidos, mas também as barreiras tarifárias não monetárias e as regulamentações, por assim dizer, que foram colocadas em vigor ao longo dos anos, dificultando a exportação dos Estados Unidos para esses países. Esses números foram cuidadosamente elaborados. Havia também uma tarifa base de 10% em toda a linha, além de, você sabe. Avançando, o presidente falará com qualquer país que pegar o telefone para ligar, e posso lhe dizer, os telefones têm tocado sem parar. Querendo falar com esta administração, este presidente e sua equipe de comércio para tentar fechar um acordo. E é porque o mundo sabe que precisa dos Estados Unidos da América. Eles precisam dos nossos mercados. Eles precisam dos nossos consumidores. O presidente tem muita influência do seu lado, porque ele lidera a melhor economia e o melhor país do mundo. E ele sabe disso. E já era hora. Finalmente temos um presidente que usa essa influência econômica para beneficiar os trabalhadores americanos. E é isso que o presidente está tentando fazer. Maggie. Obrigada.
O presidente apoia algo que Howard Lethal disse na televisão neste fim de semana, que foi o exército de milhões e milhões de seres humanos apertando pequenos parafusos para fazer iPhones. Se esse tipo de coisa vai se mudar para o ZEU? É assim que o presidente imagina a mudança na manufatura? E se sim, quanto tempo isso levaria, aproximadamente? O presidente quer aumentar os empregos de manufatura aqui nos Estados Unidos da América, mas ele também está olhando para tecnologias avançadas. Ele também está considerando a IA e campos emergentes que estão crescendo ao redor do mundo e nos quais os Estados Unidos precisam ser líderes também. Portanto, há uma gama de empregos diversos, empregos de manufatura mais tradicionais, como você mencionou, mas também empregos em tecnologias avançadas. O presidente está considerando todos esses. Ele quer que eles voltem para casa. iPhones é algo que ele acha que é o tipo de tecnologia que pode ser transferida para o ZEUA? Absolutamente. Ele acredita que temos mão de obra, força de trabalho e recursos para fazer isso. E como você sabe, Apple investiu 500 bilhões de dólares aqui nos Estados Unidos. Então, se a Apple não achasse que os Estados Unidos poderiam fazer isso, provavelmente não teriam investido. Quantia. Helena. Está claro que o presidente chamou a atenção do mundo com essas tarifas. Ele está considerando de alguma forma possivelmente recuar? Sobreimpor alguns deles antes do prazo ou talvez mais tarde. Você sabe, revertê-los, porque ele está tendo essas negociações e tendo boas conversas com outros líderes. O presidente foi perguntado e respondeu isso ontem. Ele disse que não está considerando uma extensão ou atraso. Eu falei com ele antes desta coletiva. Essa não era a mentalidade dele. Ele espera que essas tarifas entrem em vigor. E você disse algo muito importante, Elon, na sua pergunta. Você disse que o presidente cativou a atenção do mundo. Absolutamente, ele cativou. E já era hora de termos um presidente no Salão Oval que está alertando o mundo e colocando o povo americano em primeiro lugar, e novamente está usando a influência dos Estados Unidos para negociar um bom comércio. Apenas um rápido acompanhamento. Houve algumas discussões públicas entre Elon Musk e o conselheiro de comércio do presidente, Peter Navarro, sobre algumas dessas tarifas. Musk, na verdade, se referiu a Navarro como sendo, citação, mais burro que um saco de tijolos. Você ou a administração, o presidente, estão preocupados que isso possa estar impactando a compreensão pública dessas tarifas? E pode estar atrapalhando a mensagem sobre isso? Não. Veja. Estes são, obviamente, dois indivíduos que têm visões muito diferentes sobre comércio e tarifas. Meninos serão meninos e vamos deixar que suas discussões públicas continuem. E vocês todos deveriam estar muito gratos por termos a administração mais transparente da história. E acho que isso também demonstra a disposição do presidente em ouvir todos os lados, que ele tem pessoas nos mais altos níveis deste governo, nesta Casa Branca, que têm opiniões muito diversas sobre questões muito diversas. Mas o presidente considera todas as opiniões e então toma a melhor decisão com base nos melhores interesses do público americano. Diana. Obrigada, Caroline, pela verdade. Então eu senti isso hoje. Trump estava falando sobre compras em um só lugar, conversas com líderes estrangeiros, você sabe, trazendo líderes para Washington e conversando com eles sobre tarifas, mas também sobre outros tópicos. Então, isso faz parte da estratégia dele de trazer os líderes para Washington e tentar fechar acordos. Fora das tarifas, também em questões de política externa. Acho que o presidente novamente terá uma abordagem personalizada e sob medida para cada país. E se isso significa discussões sobre ajuda externa, sobre nossa presença militar nesses países, como essas tropas são financiadas, venham para a mesa. Isso pode fazer parte da negociação nessas negociações econômicas. Mas é a equipe econômica do presidente que estará liderando essas são negociações de tarifas e comércio. E sim, serão compras em um só lugar para cada país. Eles serão, como disse o presidente, mais uma vez, feitos sob medida, não prontos para uso em cada país com base nas necessidades dos Estados Unidos. Como você está? Bem, então, o presidente Trump designou o Trend de Araguas como uma organização terrorista estrangeira e deportou seus membros, enquanto também se move para restringir as exportações de petróleo da Venezuela. A administração está preparando ações militares ou econômicas adicionais contra a Venezuela e o regime de Maduro. E minha segunda pergunta é sobre a juíza da Suprema Corte Amy Coney Barrett. A administração tem algum comentário sobre a decisão dela de se alinhar com os liberais e realmente seguir com o Trem de Araguas? esta é a mesma justiça que se posicionou contra os reféns de 6 de janeiro no ano passado. Então a administração tem algum comentário? Eles estão desapontados com a juíza da Suprema Corte Amy Coney Barrett? Para sua primeira pergunta, não tenho nenhuma ação para relatar em termos de Venezuela. O presidente impôs tarifas secundárias ao regime de Maduro, e à Venezuela, na forma de petróleo, o que obviamente terá um efeito devastador no regime de Maduro.
E esse é o efeito pretendido por esta administração. Quanto à justiça que você mencionou, quanto à Suprema Corte, deixamos nossos sentimentos muito claros. Acreditamos que isso foi uma vitória massiva. Certamente, gostaríamos que fosse uma decisão de 9-0, porque acreditamos firmemente que o presidente estava bem dentro de sua autoridade constitucional. E a Suprema Corte deixou isso muito claro na noite passada. E eles colocaram o juiz Boasberg em seu lugar. Nós pedimos à Suprema Corte que controlasse esses juízes, que estão agindo como ativistas judiciais, não como verdadeiros árbitros da verdade e da lei. E foi exatamente isso que vimos a Suprema Corte fazer ontem. Obrigado, Caroline. Limites. Cristão. Obrigado, Caroline. Agora que as tarifas recíprocas do presidente estão aqui, entrando em vigor amanhã, qual é o status do ERS? Quando eles realmente começarão a arrecadar receita, e isso será incorporado sob o CBP ou em outro lugar completamente. É algo que o secretário Lutnick assumiu, então eu o encaminho ao Departamento de Comércio. Mas é algo em que ele e o presidente acreditam fortemente. E é uma promessa que eles pretendem cumprir com o povo americano. Posso perguntar rapidamente? Você pode explicar por que o presidente optou por enviar o secretário Hegseth para a transferência digna na semana passada, em vez de comparecer ele mesmo? Claro. O secretário Hegseth estava lá para representar a administração. O presidente expressou suas condolências a essas famílias, assim como eu fiz deste púlpito. Olá. Obrigado. O representante de comércio do presidente disse aos senadores esta manhã que o presidente não pretende criar isenções para produtos e empresas no que diz respeito às tarifas. Mas a administração consideraria mudar essa posição caso comecem a ocorrer falências entre empresas americanas que dependem do comércio com a China? Não vou me antecipar ao presidente em relação a quaisquer isenções ou sua decisão sobre isso. Eu vou deixar isso para ele. Estamos analisando isso, país por país, e com base nas necessidades do povo americano e da força de trabalho americana. E mais uma coisa. Você pode nos explicar como esse plano específico de tarifas foi decidido e qual conselheiro o propôs? O plano de tarifas recíprocas? Sim. Foi um plano discutido por toda a equipe de comércio do presidente ao longo de muitas reuniões. E o presidente, em última análise, decidiu qual caminho seguir. Algumas propostas foram apresentadas ao presidente. Houve debate e discussão, e o presidente tomou sua decisão. E como você viu publicamente, toda a equipe de comércio está a bordo com este plano, e as negociações que ocorrerão por causa dele. Claro. Caroline, sobre o Irã, considerando o que vai acontecer no sábado, o que exatamente a administração atual está fazendo para parar o financiamento do Irã, a agressão terrorista mundial que a administração anterior não estava fazendo? Bem, em primeiro lugar, quando se trata de sábado, não vou me adiantar ao presidente. Ele disse que haverá conversas diretas com o Irã no sábado. Eu não vou não fornecer mais detalhes deste pódio por razões óbvias. Razões de segurança. Isso irá, né? Você sabe, fornecer uma atualização, como sempre fizemos. No entanto, quando se trata do Irã, o presidente reimpôs sanções devastadoras ao regime iraniano e deixou muito claro para o Irã que eles têm uma escolha a fazer. Você pode fechar um acordo com o presidente, pode negociar, ou haverá um preço alto a pagar. E como o presidente disse ontem, se eles não escolherem avançar com a diplomacia e um acordo, que é a direção que vemos que estão seguindo, haverá consequências graves hoje. Para a última fila, vá em frente. Obrigado, Caroline. Sobre a ameaça do presidente ontem nas redes sociais de aumentar as tarifas contra a China em mais 50% em resposta à retaliação deles, ele assinou algo em termos de uma ordem executiva, alguma documentação sobre isso? Esse aumento adicional de 50% entrará em vigor amanhã? Eles entrarão em vigor às 12h01 da manhã de hoje, então, efetivamente, amanhã, sim. Ele trabalhou nisso hoje? Claro, como sempre. Para o cavalheiro à sua frente, porque foi a quem eu originalmente chamei. Vá em frente. Durante o fim de semana, o presidente Trump disse que estaria disposto a deportar cidadãos americanos para El Salvador, com a cooperação do presidente Bukele. Como isso funcionaria legalmente e quantas pessoas estariam potencialmente disponíveis para essa operação? Então, o presidente discutiu essa ideia várias vezes publicamente. Ele também discutiu isso em particular. Você está se referindo à ideia do presidente de que cidadãos americanos possam potencialmente ser deportados. Esses seriam criminosos hediondos e violentos que violaram repetidamente as leis da nossa nação. E esses são reincidentes violentos nas ruas americanas. O presidente disse que se for legal, certo, se houver um caminho legal para fazer isso. Ele não tem certeza. Nós não temos certeza se há. É uma ideia que ele simplesmente lançou e discutiu muito publicamente no esforço de transparência. Reagan? Obrigado, Caroline. Há mais reportagens surgindo agora sobre o declínio do presidente Biden enquanto está na Casa Branca.
A Casa Branca está considerando liberar o áudio da entrevista de Biden com o conselheiro especial Robert Hur para o público que o ex-presidente havia bloqueado anteriormente? Não tenho uma atualização sobre isso, mas certamente posso verificar. O povo americano estaria bastante interessado em ouvir essa gravação, mas vou verificar sobre a liberação dela. Obrigado. Miguel. Obrigado, Caroline. No sábado, durante reuniões com o Irã, o presidente Trump disse que altos funcionários se reunirão diretamente com autoridades iranianas. Estamos ouvindo alguma resistência do Irã agora dizendo que essas conversas serão indiretas. Você pode esclarecer? Serão conversas diretas no sábado e não vou me adiantar ao presidente. Em mais detalhes. Jennifer. Sim. Duas coisas. Sobre as tarifas de Israel, você pode nos dar uma atualização sobre a discussão para relaxar essas tarifas? Então eu tinha outra pergunta sobre a equipe do DOGE, depois disso. Claro, essa discussão está em andamento. Não tenho nenhum detalhe definitivo para resolver para você aqui. E então o presidente, na quinta-feira, nos disse que houve uma descoberta incrível que a equipe do DOGE fez. Ele a chamou de horrível e incrível. Você pode revelar isso agora? Nos dê detalhes sobre o que era. Houve uma descoberta. Odeio deixá-los em suspense. Mas eu não quero me adiantar ao presidente nisso. Mas posso confirmar que houve uma descoberta, só que ainda não está pronta para ser divulgada. Claro, vá em frente. Caroline, obrigado. Eu estava chamando a jovem atrás de você, mas eu vou chegar a você depois, Ed. Tudo bem. Não estou discriminando aqui. Em frente. O presidente está se reunindo com os republicanos da Câmara. Quem está na reunião? E qual a mensagem dele para os republicanos céticos sobre o quadro orçamentário do Senado? Claro. O presidente se reunirá com legisladores republicanos hoje aqui na Casa Branca para falar com eles sobre o quadro que o Senado aprovou. O presidente foi muito rápido em divulgar uma declaração sobre seu apoio ao pacote de reconciliação que o Senado aprovou e ele está contando com os republicanos da Câmara para aprová-lo. Os republicanos receberam um mandato esmagador do público americano para governar. Temos uma oportunidade extraordinária. A promessa-chave que o presidente fez ao povo americano neste projeto de lei, cortes de impostos, segurança na fronteira, desregulamentação, liberar a força da energia americana. Estas são coisas boas para o povo americano. O presidente quer ver isso realizado, e é por isso que ele está se envolvendo com os legisladores hoje. Apenas um rápido acompanhamento sobre tarifas. Kevin Hassett disse hoje que a administração está priorizando conversas com o Japão, o Sun e a Coreia do Sul, outros parceiros comerciais. Há outros países nessa lista que vocês podem nomear, publicamente com os quais estão tendo discussões sérias. Claro, como você ouviu, de vários funcionários da administração, eu incluído, houve quase 70 países que entraram em contato com a administração da última vez que verifiquei. Mas, novamente, eu vi que os telefones estão tocando sem parar. Há líderes estrangeiros que querem voar para Washington esta noite e pegar um avião para negociar com este país, o que mostra a influência que o presidente está usando, mostra que o resto do mundo precisa dos Estados Unidos da América para fazer negócios. Israel, obviamente ontem, você ouviu uma declaração pública do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O presidente detalhou suas ligações com os líderes do Japão, e da Coreia do Sul. Vamos priorizar nossos aliados e parceiros ao redor do mundo primeiro quando se trata dessas negociações, e a equipe de comércio irá dividi-los. Novamente para fazer acordos comerciais sob medida ao redor do mundo. Carolina, Kevin. Em frente. Você citou... O prometido. Sim, obrigado. Você mencionou os cerca de 70 países. Estou curioso, no entanto, sobre quais condições, neste momento, o presidente Trump falaria com o presidente Xi. Sobre tarifas? Olhe, acabei de falar com o presidente sobre isso, e ele acredita que a China quer fazer um acordo com os Estados Unidos. Ele acredita que a China tem que fazer um acordo com os Estados Unidos. Foi um erro a China retaliar. O presidente, quando a América é golpeada, ele revida mais forte. É por isso que haverá tarifas de 104%. Entrando em vigor sobre a China hoje à meia-noite. Mas o presidente acredita que Xi e a China querem fazer um acordo, eles apenas não sabem como começar isso. E o presidente também queria que eu dissesse a todos vocês que, se a China entrar em contato para fazer um acordo, ele será incrivelmente gracioso, mas fará o que for melhor para o povo americano. Então a China tem que ligar primeiro? Os chineses querem fazer um acordo, eles não sabem como fazê-lo. O presidente implementará tarifas de 104% sobre a China hoje à noite. E sob quais condições ele poderia considerar reduzir as tarifas sobre a China? Seria imprudente da minha parte dizer essas condições aqui do púlpito. Claro, Gabe. Obrigado, Caroline. Com relação à decisão da Suprema Corte sobre o ato de inimigos estrangeiros, você está certo. Foi uma vitória para a administração. Mas os juízes também disseram que os deportados têm direito ao devido processo legal. A administração concorda com isso? Isso não é bem verdade, Gabe.
Eles disseram que têm direito a um pedido de habeas corpus e vamos continuar a cumprir a lei. E estamos totalmente confiantes que cada pessoa que foi deportada sob o ato de inimigos estrangeiros, cada pessoa que continuará a ser deportada sob o ato de inimigos estrangeiros, qualifica-se para essa deportação. A NBC News está relatando que a administração está considerando ataques de drones contra cartéis de drogas no México, citando vários oficiais. Esta manhã, o presidente do México foi questionado sobre isso e ela disse que rejeitamos qualquer uma dessas ações. Sua resposta? Eu vi essa reportagem. Eu não quero confirmar isso deste púlpito. Eu não quero comentar sobre isso porque não tenho certeza, mas eu o encaminharia ao Conselho de Segurança Nacional. Então você não confirmou o relatório. Mas com o presidente do México dizendo que ela rejeita qualquer uma dessas ações, qual seria a sua resposta? Como está a relação, então, entre o presidente do México e a Casa Branca agora em relação ao combate aos cartéis de drogas? Bem, em primeiro lugar, a relação entre o presidente Sheinbaum e o presidente Trump é bastante boa. E eu acho que ambos os líderes mundiais lhe diriam que o presidente tem se envolvido diretamente com o presidente Sheinbaum em uma série de diferentes tópicos. Particularmente quando se trata de reprimir os cartéis de drogas mexicanos, de reprimir a imigração ilegal, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas através da nossa fronteira sul. Ela tomou medidas significativas para fazer isso. Mas quanto a esse relatório específico, novamente não vou comentar. 2 perguntas sobre o comércio. Primeiro, como parte dessas negociações é possível que os países reduzam suas tarifas abaixo dos 10% do mínimo que foi estabelecido? Deixe isso para o presidente tomar essas decisões. Mas posso dizer que o patamar universal de 10% entrará em vigor enquanto essas negociações estão em andamento. Entendi. E então, qual é o seu pensamento em relação a países com baixo custo de mão de obra? Por exemplo, se você tem um país como o Vietnã que quer negociar, mas obviamente eles têm algumas vantagens em termos de comércio, em termos de pessoas que não são pagas tanto quanto os cidadãos americanos. Qual é o tipo de pensamento? Eles ainda podem alcançar um bom tipo de resultado comercial com os Estados Unidos? Você está certo ao apontar que diferentes países têm diferentes mercados de trabalho, eles têm diferentes habilidades e, por assim dizer, diferentes recursos. E o presidente vai levar tudo isso em consideração, sua equipe levará tudo isso em consideração quando estiverem negociando esses acordos. Eu só quero apontar uma coisa que o presidente, todos em Washington, quer admitam ou não, sabem que este presidente está certo quando se trata de tarifas e quando se trata de comércio. Na verdade, os democratas há muito tempo dizem que os Estados Unidos da América têm sido prejudicados pelos países ao redor do mundo. Eles simplesmente não querem admitir isso agora porque é o presidente Trump quem está dizendo isso. Em junho de 1996, Nancy Pelosi falou no plenário da Câmara. Ela instou seus colegas na época a lutar contra as políticas comerciais do status quo que haviam contribuído para o déficit comercial dos Estados Unidos com a China. De fato, Nancy Pelosi disse: até onde a China tem que ir? Quanta repressão a mais? Quão grande deve ser o déficit comercial? Quantos empregos têm que ser perdidos para os trabalhadores americanos? Quanto mais proliferação perigosa tem que existir antes que os membros desta Câmara dos Representantes digam: eu não vou endossar o status quo? Essas são as palavras de Nancy Pelosi à noite, 1996. Bem, o presidente Trump está finalmente respondendo ao seu chamado. 27 anos depois, Nancy Pelosi pode agradecer ao presidente Trump hoje pela tarifa retaliatória de 104% que entrará em vigor sobre a China. Em 2007, Chuck Schumer falou sobre os déficits comerciais debilitantes de nossa nação, dizendo: estes são os tipos de recordes que o povo americano não quer que quebremos. A administração precisa ir além das palavras, tomar medidas agora para reverter uma tendência que ameaça nossas perspectivas de crescimento econômico futuro. E Chuck Schumer disse isso em 2007. Finalmente, em 2025, o presidente Trump está tomando medidas. O recentemente derrotado democrata Sherrod Brown disse sobre os déficits em 2012 que nosso déficit com a China havia atingido um recorde histórico e estava no ritmo de superar o recorde do ano anterior. O déficit comercial havia custado milhões de empregos aos trabalhadores americanos na época. Estas são as palavras dos democratas de anos atrás. Já era hora de a América finalmente ter um presidente que está tomando medidas para restaurar esses milhões de empregos de volta aos Estados Unidos da América, para impulsionar nossa indústria de manufatura. Ele está fazendo o que é certo para o povo americano. Vai exigir muito trabalho, vai exigir muito esforço. É exatamente isso que o povo americano elegeu este presidente para fazer. Ele falará sobre nossa agenda de energia às 3 horas da tarde hoje na Sala Leste. Como todos vocês sabem, ele assinará um projeto de lei para liberar o poder do nosso belo e limpo carvão.
indústria neste país, que é uma fonte de energia confiável também para IA. Há uma ótima matéria na Bloomberg hoje, na verdade, sobre a ordem executiva que será assinada mais tarde. Então, nos veremos todos lá. Vou deixar o presidente falar mais. Nos vemos mais tarde. E obrigado, pessoal.